Bom dia, a paz do Senhor. Hoje no nosso devocional com Deus, nós vamos aprender sobre o poder que há nas nossas palavras. Mas antes disso, eu quero orar com vocês. Pai, muito obrigada pela oportunidade de estar na Tua presença e de aprender mais de Ti. Obrigada, Senhor, pelo Seu cuidado e por nos deixar a Tua palavra para nos ensinar como agir no dia a dia. Que hoje esses versículos falem ao nosso coração e que tudo que a gente aprenda seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos conversar sobre como nós podemos usar as palavras de forma para abençoar os nossos irmãos, a nossa família. E para isso, nós vamos citar alguns versículos. Em Provérbios 10, 11, nós vemos: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora violência. Às vezes, a gente não percebe como as nossas palavras podem fazer diferença na vida de quem convive com a gente. A gente pode fazer uma pessoa frutificar e a gente também pode fazer uma pessoa morrer dentro, em sentimentos, em tristezas. Isso é muito ruim. Mas saber que, através das nossas palavras, nós podemos trazer bênção para a vida dos outros, isso é maravilhoso. E é o que Deus deixa para a gente nesse provérbio. A gente precisa aprender a ser vida com as nossas palavras. A gente precisa aprender a abençoar quem está ao nosso redor e não iminando as pessoas. Amém? Vamos para o próximo? Em Provérbios 12, 18, nós vemos: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Olha que interessante. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Esse tagarelice é interessante porque é o falar demais. Quando a pessoa fala demais, ela acaba machucando o outro. E é importante a gente medir as nossas palavras. E em seguida ele fala: mas a língua dos sábios é medicina. Quando você retém, quando você avalia se realmente é necessário falar aquilo, você consegue perceber até onde é bênção e aonde começa a machucar. E não é interessante machucar as pessoas com a nossa palavra, né? Que bênção ter a palavra do Senhor para nos mostrar isso. O próximo provérbio é o 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Esse é muito, muito interessante. Porque quando a gente pensa que o que a gente fala só vai para as pessoas, a gente está enganado, porque o que a gente fala também volta para a gente. As palavras que a gente lança também traz resultado para a nossa vida. Muita responsabilidade, né? Então vamos para o próximo. Em Provérbios 17, 27, tem: quem retém as palavras possui o conhecimento e o sereno de espírito é homem de inteligência. A gente precisa ter cuidado para falar na hora da raiva. Isso pode trazer consequências horríveis para quem está ao nosso redor, seja família, trabalho, filhos. Quando a gente fala na hora da raiva, a gente traz consequências que depois fica difícil de pegar de novo aquela palavra e transformar em algo bom. E quando a gente é sereno para falar, a gente é sereno para conversar, para resolver as coisas, a gente consegue um resultado bem melhor. E aí a gente pode pensar: o que a gente pode fazer para mudar, né? Porque a gente precisa das palavras, a gente precisa se comunicar, a gente utiliza palavras todo dia. A gente se comunica, a gente convive em sociedade, a gente convive com pessoas na mesma casa, com os amigos. Então, é necessário fazer uma boa seleção de como a gente se comporta, de como a gente
fala com os outros. E aí a gente tem essa resposta em Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra que acalma traz paz para a nossa conversa. A palavra dura constrói um muro invisível e dificulta a conversa. E aí a gente volta para o versículo. A resposta branda desvia o furor. É a hora que a gente escolhe dar uma resposta suave, ao invés de responder aquela primeira coisa que passa na cabeça, e você fala, não, isso eu não vou falar, eu vou pensar. É interessante observar que a gente tem costume sempre de ouvir alguém que diz, eu falo tudo que eu penso. Falar tudo que pensa não é tão interessante, né? Eu lembro muito da minha adolescência, que eu sempre falava para minha mãe, eu sou muito sincera, eu falo tudo que eu penso. E ela sempre falava isso para mim, usava inclusive esse versículo. A resposta branda desvia o furor, Fernanda. Olha, se você for usar a palavra dura, você vai deixar a pessoa com mais raiva. Não é assim que resolve, né? Não é assim que a gente acolhe a situação e traz respostas positivas, né? E a gente deve orar sem cessar. Essa busca por Deus, para buscar sabedoria, para buscar discernimento, é uma busca constante, uma busca diária, pedindo para Deus a sabedoria de como você lidar com os filhos, com o marido, no trabalho, seja onde você conviver. E a gente encontra essa resposta em Tiago 1, 5 a 6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Que bênção saber que, se a gente tem uma dificuldade para usar palavras que agregam, a palavra de Deus nos diz que é só a gente pedir para Deus que Ele vai nos dar sabedoria. É muito bom saber que Ele já preparou e deixou para a gente essa palavra abençoada, para a gente consultar nos momentos de dúvidas, de tristeza, os momentos que a gente não sabe o que fazer. E concluindo com Mateus 18, do 18 ao 20, eu quero ler para vocês. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. É interessante também perceber como as nossas palavras são sérias, são responsáveis por tantas coisas que podem acontecer. Num momento de briga, às vezes a gente pode falar algo que vai acarretar para a vida dos nossos filhos, no nosso casamento, coisas que não são legais. A palavra de Deus diz que o que a gente liga aqui, o que a gente fala aqui, liga no céu. Então, se toda vez que a gente tiver a opção, a gente tiver a chance de abrir a boca, as nossas palavras forem para edificar e para abençoar, fará diferença na vida de quem convive com a gente. Falando assim, parece fácil, né? Fernanda, é muito fácil ler esse monte de versículo e pensar dessa forma, né? Na realidade, não é. Na realidade, esse buscar a sabedoria, esse tentar fazer todo dia, a gente só consegue se Deus estiver em primeiro lugar na nossa vida. Essa sabedoria que vem de Deus, ela vem quando a gente tem uma vida com Deus, quando a gente procura constantemente fazer a vontade dEle. Não é fácil só falar palavras de bênção. Não é fácil não explodir. Realmente não é. Mas a gente só consegue com Deus nos ajudando. A nossa natureza humana vai sempre querer explodir. A gente vai sempre querer soltar
faísca, vai sempre querer estourar com alguém. Mas é aí que entra o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos abençoa, que nos dá o discernimento, que nos traz paz. É diário, gente. E eu posso dizer com toda certeza, com a minha experiência de mãe, é diário. Você fala e aí você pensa, eu não deveria ter falado isso. E aí você pede desculpa para Deus, você pede desculpa para a criança, você chama em oração, lê a palavra e fala, Senhor, é uma construção, né? Não é de um dia para o outro. E saber que as nossas palavras podem fazer diferença na vida do outro é o ponto principal que a palavra traz para a gente. Todos esses versículos que a gente leu, todos esses versículos mostram que se a gente pode adicionar na vida das pessoas, ao invés de trazer tristeza, dor, ressentimento, é bem melhor, não é? Então agora eu quero orar com vocês. Quero orar para a gente pensar no que a gente ouviu agora. Amém? Senhor, que a Tua palavra sempre viva no nosso coração. E que a gente aprenda diariamente a Te buscar e saber o que falar em todas as ocasiões. Seja criando os filhos, seja falando com o chefe, seja falando com o esposo num dia que está difícil. Seja lá qual experiência a gente vai passar. Que a gente sempre se lembre de buscar em Ti, adicionando na vida das pessoas, falando palavras de amor, palavras suaves, não palavras que trazem dúvida, tristeza ou mágoas, problemas que lá na frente serão mais difícil ainda de corrigir. Nos dê sabedoria, Senhor, de quais palavras usar, do momento certo para falar, como falar. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Abençoa hoje o Dia dos Irmãos, cada um que está pensando no como vai ser o seu dia, no que vai fazer, no que pretende fazer. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.